Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje vamos tentar responder aquelas dúvidas que surgem quando a gente está no meio de uma relação ali com alguma empresa, seja porque a gente comprou um produto ou um serviço, ou a gente está usando alguma plataforma de uma dessas empresas e é uma relação conflituosa, tem atritos. E os momentos, claro, em que as coisas dão tudo certo, mas quando dá certo a gente não pergunta por que deu certo. Vamos explicar então por que as marcas conseguem nos atender muito bem ou porque às vezes falham nessa missão. A resposta tem dois pilares fundamentais que a gente vai explorar na nossa conversa. É um entendimento bastante profundo sobre pessoas, sobre o consumidor, evidentemente, e do outro lado, sobre a tecnologia. Que ferramentas usar e de que forma usar para poder atender melhor o cliente, você, eu, todos nós. Nessa conversa comigo, nessa nossa ponte aérea, o André Miceli, meu parceiro direto do Rio de Janeiro. E aí, briga muito com as plataformas quando não dá certo, André Miceli, ou você é do time do deu ruim uma vez, eu troco? Eu sou mais do time do troco do que do brigo, meu amigo. É aquela história do... Sabe, hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga. Eu xingo ou chuto e vou embora. Mas esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, é fundamental, porque à medida que as nossas alternativas aumentam, as empresas que não souberem tratar as insatisfações e a experiência do cliente em geral vão ter muito mais dificuldade para sobreviver. Então, não tem como uma empresa, independentemente do tamanho que ela tenha, ignorar esse tema e a importância de entender quem está do outro lado. E é interessante isso, né? Porque eu também sou mais, às vezes, do time do troca, embora eu tenha um limite para as minhas tentativas, né? Eu vou tentar, não deu certo, aí eu paro e faço uma autoanálise. Será que sou eu que estou sendo muito burro, não sei usar esse negócio? Aí eu vou para um segundo momento de tentativa. Na terceira, ela é sempre definitiva para mim, e aí eu vou mudar. Ou eu vou trocar a plataforma, ou vou trocar o produto, não importa. É porque cansei e aquilo não... Efetivamente, alguém tá errando no processo. E acontece bastante, é isso que você falou. A gente vira e mexe, traz esse assunto aqui. Hoje vamos tentar fazer de uma maneira mais pé no chão, mais prática, menos conceitos e mais ideias aplicáveis aí, para a gente entender como é que a tecnologia está ajudando nesse processo. E aí, por isso, a gente convidou o Bruno Stuck, que é CEO da Coaction, que é um hub de Customer Experience, ou seja, o foco dele e do time que trabalha com ele é entregar para as empresas essa expertise, fazer com que entendam melhor o cliente e encontrem maneiras de fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível para que o consumidor não fique bravo. Porque, Bruno, o que ninguém quer é deixar o cliente irritado, né? Tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer é meu, exatamente. O meu objetivo é não fazer vocês chutarem, né, o relacionamento com essas marcas, né, ajudar nisso, na verdade. Entregar essa tecnologia para as empresas poderem otimizar esse relacionamento com seus consumidores. Agora, essa é uma história interessante, né? O André brincou, o hardware é o que a gente chuta, a máquina a gente chuta, o software a gente xinga. Mas no meio do caminho, entre o hardware e o software, tem uma logomarca, né? Tem um anunciante ali, tem uma empresa dando a cara a tapa e é invariavelmente ela que será prejudicada nesse processo. Em que momento a gente descobriu que era muito importante fazer o caminho contrário, entender como as pessoas estavam usando aquilo, para fazer com que esse caminho fosse menos tortuoso e não só criei um produto e vou enfiar a goela abaixo. E aí vou aqui já dar um exemplo, né, para a gente entender o seguinte. Vamos observar como o interior dos carros foi sendo modificado ao longo dos anos, dos compartimentos, o volante, não é? O desenho dos botões e tudo. Isso foi sendo trabalhado, a posição onde essas coisas são colocadas dentro do carro,
porque foi se entendendo que era a maneira como nós utilizamos os carros. E aí isso tudo foi sendo adaptado. Mas isso já é um processo de um longo tempo. Mas quando é que foi que deu esse clique? A gente está mais maduro nesse processo hoje em dia? Eu acredito que sim, na verdade, acho que a partir do momento que você tem mais concorrência, né, o que vocês falaram, trocar a marca hoje é até possível, em muitos mercados é muito fácil você trocar, né, vamos no mercado de bancos digitais, muito fácil você partir de um banco para o outro, então quem entregar o melhor serviço é onde vai fidelizar o cliente, né, e para entregar o melhor serviço, qual a melhor forma de não que eu escutar o cliente, né, escutar o cliente como ótimo exemplo do carro, né. Hoje, você, quando escolher o carro, você vai ver se tem compartimentos, acessórios, tudo isso, e não só se ele te leva de um ponto ao outro. Então, acho que é aí que a gente começou a ouvir o usuário, o cliente, para definir qual o serviço que a gente pode entregar e vai entregar para ser realmente um diferencial no mercado. Diga, André. Atingidas as condições mínimas, os critérios mínimos de qualidade para um cliente, a experiência dele é mais importante do que os demais atributos que compõem esse produto ou serviço para que ele tenha um interesse de recompra com uma empresa. E aí tem aquela célebre frase de quem está do outro lado, ou seja, quem são os seus clientes são pessoas, seus funcionários são pessoas, então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. As empresas brasileiras entendem de pessoas o suficiente para manter essas pessoas por perto? Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, eles começaram a entender as pessoas, né? Como falei, acho que muitos serviços hoje que surgiram no mercado foram baseados em experiências ruins que surgiram e começaram a criar disrupções em segmentos muito tradicionais, como o mercado bancário, né? E tudo leva a crer, mercado de seguros, o mercado de saúde, que está passando por uma revolução, justamente por essas dores, essas experiências, de ouvir o cliente, né? Então, eu acho que essa mudança está acontecendo sim, e determinando o novo mercado, determinando quem fica e quem não fica, como eu falei. O objetivo é não só entrar no mercado, mas fidelizar, como você falou, vender mais, né? Manter aquele cliente dentro de casa, comprando mais. É mais barato você manter o cliente satisfeito e aquele cliente comprar mais do que você ficar conquistando novos clientes. Então, realmente, essa mudança na visibilidade da pessoa, né? Do consumidor como pessoa, é o que determina essas grandes mudanças nos padrões de negócio. A gente, no ano passado, acompanhou um processo de evolução, não é, do entendimento das pessoas, não todas elas, é verdade, mas da maior parte conectada nesse processo de digital, de entender o que é um serviço digital, como é que a gente acessa, o que é vantajoso, o que era melhor quando estava no presencial. Né, a gente conseguiu estabelecer parâmetros, principalmente nos grandes centros. E aí algumas pesquisas foram surgindo ao longo do caminho, cumprindo, claro, o papel delas de identificar a percepção daquele momento. E eu esbarrei, ao longo do ano passado, com 2 ou 3 estudos que mostraram que a avaliação das pessoas sobre o atendimento ao cliente, ou seja, a gente está falando lá da ponta, né? Não é a jornada como um todo, mas estamos falando lá da ponta quando efetivamente surge uma dúvida ou se tem um problema. A avaliação melhorou. Porque parte das empresas, e aí tem lá, não vou lembrar de cabeça agora, mas você tem parte das empresas em alguns segmentos que intensificou o atendimento ao cliente porque percebeu que ali haveria um gargalo na hora de criar respostas ágeis para o consumidor. Então essa régua subiu, a avaliação ficou positiva. Na mesma medida, outros indicadores mostraram exatamente esse mesmo modelo que eu e o André brincamos aqui, falando muito sério, sobre a nossa impaciência com determinados produtos e serviços que, por vezes, a gente tenta uma vez e é algo tão óbvio que deveria funcionar de maneira tão simples e que não funciona, a gente larga e troca. E esse custo, não é, desse cara que vai embora é muito alto para a empresa. Porque além dele talvez nunca mais voltar, ele ainda é uma propaganda negativa que vai ser feita para outros. E com o digital essa propaganda amplifica. Então a gente tem 2 cenários. Tem um aumento da impaciência, mas também uma percepção, de alguma maneira, de que existe
uma qualidade maior no serviço que é atendido, nos serviços de atendimento, por força do digital. A gente está falando de chat, está falando da mensageria e etc. O quanto nessa ponta lá na frente tem de entendimento sobre esse consumidor, ou seja, quantas empresas investem nessa hora em que o botão do pânico já foi pressionado. Porque essa é a hora da dor, porque quando eu estou comprando tudo é alegria. Agora, quando eu tenho um problema, Bruno, esse problema ele é o maior e pior problema do mundo, e eu quero que ele seja resolvido, eu cliente. O quanto as empresas hoje se dedicam a entender a gravidade desse momento e a trabalhar de maneira customizada, de maneira personalizada, os desafios aí, as demandas desse consumidor. As pesquisas mostraram no ano passado, vamos ver as desse ano, que havia ou uma conivência maior das pessoas ou uma melhora na qualidade do serviço. O que você aposta? Em qual das duas frentes você aposta? Deu para ver, na verdade, claramente o investimento no serviço, tá? Assim, sempre o atendimento ao cliente que acaba sendo meio que um mal necessário, né? Toda empresa precisava ter, né? Depois vieram algumas empresas colocando o atendimento ao cliente como um diferencial, isso foi mudando o mercado. E o ano passado, com a pandemia que veio, exatamente o que você falou, fortaleceu a digitalização dessa área, né, dessa não é, que não é uma área, né, atendimento é um conjunto, mas desse assunto, atendimento ao cliente, ele acabou acelerando muito a digitalização, porque as empresas realmente fecharam suas lojas, foram totalmente para home office, e aí você tinha operações de atendimento, não estava preparado para movimentar para um home office, olhando do lado interno da operação, mas também do outro lado, o cliente ele já não estava indo na loja, às vezes, comprar um produto, ele estava comprando mais online, cresce o e-commerce, cresce o atendimento digital, cresce a compra fora dos horários normais de atendimento, então você não quer mais, né, das 8 às 18 ter um atendimento, você quer ter um atendimento 24/7, e isso forçou muitas empresas a digitalizarem, e a partir do momento que elas digitalizaram, elas começaram a entregar mais canais de atendimento, mais automatização de atendimento, e isso reflete naturalmente na satisfação desses clientes. Ninguém gosta, né, de ficar numa fila de telefone, não ter uma opção de um canal digital. O WhatsApp explodiu ano passado como um canal de atendimento, e esse ano continua sendo um canal de muita absorção pelas empresas, como um canal forte de atendimento, mas também não adianta você colocar no WhatsApp, você não ter uma operação que dê conta disso. Então, ela é todo um trabalho nessa digitalização, força toda uma implementação de tecnologias para que realmente você entregue um serviço melhor. Então, eu acredito que sim, o investimento, na verdade, foi o que refletiu na experiência desse cliente, né? E as empresas, elas têm sim se preocupado muito em olhar o cliente, olhar os problemas, ser mais ágil na resposta, isso justamente porque a expectativa do cliente tem reduzido muito, né? Ontem eu estava conversando com um cliente nosso do segmento de varejo, e a gente estava discutindo, 2 clientes, né, justamente discutindo que a redução da logística, que todo mundo quer entregar em 1 hora, meia hora, vai também reduzir ou aumentar, na verdade, talvez a demanda de contato no atendimento, justamente pela expectativa do cliente de querer uma entrega rápida. E então, realmente, tem forçado, né, o mercado tem forçado para essa diferenciação do atendimento, essa implementação de tecnologias para isso, né? Bruno, você está falando de implementação, de investimento, de tecnologias, e aí eu fico pensando na nossa realidade que precisa contemplar um ecossistema empreendedor que, na imensa maioria das vezes, acaba acontecendo muito mais por falta de alternativas do que por uma decisão própria, do que por uma vocação desse empreendedor, ainda mais em tempos tão complexos como esses que nós estamos vivendo. Se a gente imaginar as pequenas e médias, dá para pensar também em financiar essa estrada de experiência do cliente, de investimentos na melhoria da experiência do cliente, sendo financiada pelos benefícios que esse projeto proporciona. À medida que a empresa vai investindo na relação com o seu cliente, vai ganhando mais e esse dinheiro que vem a mais serve para ser canalizado nessas novas iniciativas. Se a gente pensar
as pequenas e médias com menor capacidade de investimento, menor entendimento e conhecimento, muitas vezes, da tecnologia. A gente vai que imaginar essas empresas começando, qual deve ser o foco delas? Legal, acho que tudo depende do segmento da empresa, né? Acho que a primeira coisa, a gente está falando de tecnologia, mas a gente não pode esquecer, no final, tem pessoas, né? Então, essas pessoas estarem muito bem preparadas para conversar com os seus clientes, né? Também não adianta nada você ter a tecnologia e cair numa pessoa mal educada, uma pessoa que não vai resolver o problema. Então, o primeiro passo, acho que é ter um time muito bem preparado para esse atendimento. E aí, dependendo do segmento, eu acho que um primeiro passo é você começar a realmente dar alguns canais de atendimento para o cliente que facilite a vida dele e a sua também, como um empreendedor. Porque o telefone é um exemplo, acho que é o telefone. O telefone é um canal muito normal aí no atendimento ao cliente, mas você consegue atender uma pessoa por vez. Se você colocar um chat, você atende 3 pessoas por vez. Então, 3 a 5 pessoas, dependendo da operação. Então, dependendo do segmento desse microempreendedor, o chat pode ajudar ele a ganhar produtividade e pode entregar uma experiência também positiva para o cliente, que às vezes ele não quer ligar no telefone. Lembrando que hoje o consumidor está mudando, o consumidor é mais digital, ele está fugindo do telefone. Então, esse acho que é um exemplo, começar a colocar alguns canais de atendimento, e tem hoje ferramentas para todos os portes de empresa, isso é legal, acho que a gente fala aqui que existe uma necessidade realmente de democratizar a experiência do cliente, democratizar o atendimento, e tem hoje ferramentas para atender todo esse público. Mas acho que seria esse o começo aí, realmente dar alguns canais digitais para o cliente, e canais que tenham a ver com a sua persona, né, a pessoa que está do outro lado, e com a sua operação, que te ajude também. Você tem aí, entre os clientes da Coaction, você tem segmentos bem distintos, né? Telecomunicações, varejo, indústria, etc. Qual é o processo ou o tamanho do desafio para alguns desses segmentos? Vou dar um exemplo, o varejo. Absolutamente demandado hoje, com uma interface muito próxima do consumidor. Do outro lado, a indústria, que você tem também uma estrutura maior para manobrar, né, desafios de longo prazo, até para aplicação, muitas vezes. Qual que é o desafio de pensar a demanda do consumidor, o caminho do consumidor, e por onde vocês começam a fazer essa jornada dentro das empresas? Realmente, de segmento para segmento, ele tem uma distinção grande, até pela distinção do público, né? Quando você fala de um varejo de massa, é uma forma. Quando você vê um varejo de luxo, é outra forma. Quando você vai para o segmento financeiro. Então, acho que assim, o primeiro passo, a gente quer entender quem é o cliente e entender como que está a operação naquele momento, porque o cliente já tem uma operação, né? Então, a gente precisa cruzar esses dois lados, né? O lado da voz do cliente e o lado também de como a operação está sendo tratada, para que a gente possa entender se existem melhorias no processo e também se existe tecnologia para se aplicar ali para essa melhoria, né? Então, é muito importante entender os objetivos daquela marca, se o objetivo dela é uma personalização maior, é uma escalabilidade maior, então a gente acaba entendendo isso e a gente começa aí a construir o cenário ideal, né? Então, um exemplo, se a gente tem uma empresa de varejo, por exemplo, uma das opções de escala é chatbot. Vamos colocar um chatbot porque, de repente, ele está tendo muita consulta de status de pedido. Aquela pergunta assim, meu pedido, qual o prazo de chegar a ele, de alinhar, gerenciar essa expectativa. Esse é um exemplo de pergunta fácil para ser respondida através de um chatbot 24 horas, 7 dias por semana. Né? Então, se a gente identifica que é esse problema, a gente parte para esse tipo de tecnologia. Às vezes o cliente não tem uma visão única dele, então aí a gente parte para uma plataforma omnichannel, entender os canais de atendimento. Então, realmente entender e escutar o cliente, ou pegar esses dados, né, sobre o cliente junto às empresas que a gente trabalha, pegar os dados internos e aí entender quais são as dores e a partir daí fazer mudança de processo e implementação de tecnologia, né? Então a gente vai até o final e até medir esses resultados que vêm depois de toda essa transformação. Legal, bacana. André? Desse contexto de experiência e de futuro, quando a gente imagina para onde o atendimento vai, tem uma automação muito grande apontando no horizonte. A gente vê o uso dos chatbots, inteligência artificial, os assistentes de voz, tem muita coisa pintando que, se por um lado traz
alternativas interessantes para as empresas, para que elas descolem essa curva de receita e despesa que normalmente andam juntas, ou seja, uma empresa que investe em atendimento automático, ela consegue vender mais sem necessariamente ter que gastar mais para gerar a infraestrutura necessária para o atendimento, e isso é fundamental para uma empresa escalar, por exemplo, um atributo importantíssimo para um investidor quando analisa uma empresa, para uma empresa abrir o capital na bolsa, para definir os múltiplos. Enfim, o atendimento é um ponto fundamental. Como você vê, Bruno, a experiência do cliente sendo construída nos próximos anos? Legal, chatbot já é realidade, né? Eu acho que hoje a gente começou com chatbot já há mais de 3 anos e há 3 anos era muito buzzword, né? Todo mundo precisava ter e não sabia para quê. Hoje não, hoje as empresas já sabem para quê e a gente consegue medir os resultados que são realmente, dão essa escalabilidade, como você bem comentou. Então, um chatbot hoje de 20% a 40% dos atendimentos ele consegue reter ali dentro, em média, né, esses números, mas ele consegue reter dentro dessa automatização. Então, você imagina se você precisasse ter 20% ou 40% mais esforço humano para alguns atendimentos, né? Então, é o que você falou, não torna escalável. Então, o chatbot é a realidade. Mensageria, acho que está vindo forte. Então, como a gente falou de WhatsApp, no Brasil é muito forte o WhatsApp, lá fora tem outros canais de mensageria, tem vindo forte, junto com o chatbot. E onde que eu vejo para os próximos anos os grandes investimentos, né? Eu acho que quando a gente começa, vou chegar lá no começo do bate-papo, né? Quando você liga o hardware e o software, né? Porque hoje, se você tiver um problema na sua geladeira, você vai ter que ligar para uma assistência técnica ou ligar para fabricante, ou ligar para fabricante, depois você liga para assistência técnica para agendar. Então, esse processo ele começa a ser encurtado a partir do momento que você tem, por exemplo, a geladeira conectada direto com o serviço de atendimento ao cliente. Ou quando você começa a ter também realidade aumentada, você pode ter realidade virtual, que você consegue ter um manual muito mais explicativo, e aí evita com que você também ligue, às vezes, no serviço de atendimento ao cliente sem saber. Então, acho que agora vem essa fase de sair somente do lado software, né, software atendimento, e começa a se conectar com o hardware, a IoT vindo forte, né, a gente já sabe disso, começa a se conectar ao serviço de atendimento, e isso vai começar a reduzir essa cadeia do problema, de quando acontece o problema, né? Você imagina se sua geladeira deu um problema, avisa o SAC te manda uma mensagem via WhatsApp falando que já entrou em contato com a assistência técnica e tem disponibilidade para ir visitar tal dia. Lindo, maravilhoso. Isso é experiência, isso é reduzir, né, o seu esforço num problema, e é um dos lados de quando a gente fala de experiência do cliente, reduzir o esforço do cliente, né? Tem um outro ponto aí nessa história da experiência do consumidor, que é uma transformação que já está ocorrendo em alguns segmentos, o varejo mais fortemente aí, por força inclusive da pandemia. Aliás, a Technology Review produziu um relatório recentemente falando sobre o futuro dos shoppings, e são grandes centros que têm como objetivo final a compra. O camarada vai até lá, ele vai encontrar comida, vai encontrar exposição, vai ter cinema, tem de tudo. Agora, inclusive, nos shoppings, até exame para a Covid. Mas o destino final é a compra. Ele tem que entrar numa loja e consumir. Essa transição está levando esses centros a se transformarem em espaços para que exista uma experiência de um outro nível, do nível do encantamento, de gerar envolvimento, de gerar engajamento, de criar uma relação diferente entre o cliente e aquela empresa. Esse processo passa necessariamente, como tudo que a gente veio conversando aqui, por um entendimento de quem é esse camarada. Qualquer marca pode... todos miram esse processo de uma relação muito forte, muito estreita com o cliente, mas na tua visão, Bruno, qualquer marca tem a capacidade, tem o poder de gerar esse tipo de engajamento, de criar experiências que encantam e de se relacionar em um nível mais profundo com o consumidor, ou o modelo, entre aspas, convencional ainda
vai ser preservado em muitos setores? Não, eu acho que tem sim, só acho que tem que ser feito isso quando você já fez o arroz com feijão bem feito, né, também, senão não adianta nada você encantar o cliente no processo de compra, e aí quando ele chegar e ele tiver um problema, ele não consegue falar com ninguém, né, hoje ainda a gente vê a dificuldade, né, a gente não precisa aqui citar alguns segmentos que são muito clássicos, onde você tem dificuldade de entrar em contato, você fica meia hora, 40 minutos numa fila, ou você fica meia hora, 40 minutos para a pessoa poder cancelar um serviço ou te dar alguma informação. Mas eu acho que todas as marcas têm essa capacidade de encantamento, não só na compra, mas também no atendimento, né, no pós-venda, né, em toda a jornada do cliente. Mas acredito sim, acho que todas elas têm. Isso já é, né, vamos dizer assim, isso já é praticado em vários segmentos, né, com pequenos, né, como você deu o exemplo do varejo, do mercado financeiro, tem começado, né, a caminhar para isso. Acho que tem uma mudança até nas estruturas de agência quando você começa a pesquisar nesse mercado. Então, acredito sim, acho que é possível gerar encantamento em praticamente todos os segmentos. E nesse processo, nessa busca pelo encantamento, né, André, tem uma coisa muito simples, é fazer o básico. Às vezes o mais simples, ele funciona e tem o poder de, se você se propõe a vender esse celular aqui, faça muito bem. Se você conseguir fazer isso, você pode subir para o próximo nível. É tipo videogame. O problema é que tem gente que não faz nem o básico e já acha que vou contratar as tecnologias mais modernas, mais caras, e vai dar tudo certo, e não funciona por esse caminho. Legal, muito bacana esse papo. Quero agradecer demais o Bruno Stuck, que esteve aqui com a gente. Ele é CEO da Coaction e, enfim, está mergulhado nesse universo aí do Customer Experience, apoiando várias marcas em diferentes segmentos. Trouxe uma visão muito legal para entender esse caminho, né, na mão contrária. Por que é que você às vezes se decepciona? Porque faltou tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. E não é pouca coisa. Bruno, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. André Miceli, semana que vem tem mais. Carlos Aros, a semana que vem tem mais. Só para finalizar, complementando o que você falou sobre fazer o básico, tem um filósofo austríaco que eu gosto muito, que se chama Arnold Schwarzenegger, foi campeão muitas vezes de halterofilismo, e ele ganhava recorrentemente e sempre falava nas entrevistas, quando perguntavam, questionavam como ele continuava ganhando e mudando o corpo, fazendo as coisas, ele voltava e falava: termino aqui e faço back to basics. É exatamente isso, Carlos Aros. Fazer o básico é fundamental. É isso, o arroz com feijão. Sociedade Digital dessa semana fica por aqui. Você pode acompanhar, se você chegou na metade do caminho, você pode acompanhar essa conversa na íntegra lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Na semana que vem a gente volta a explicar como é que a tecnologia está impactando o seu dia a dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.